cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso Deus nesta tarde, por esta rica oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui, neste culto, neste trabalho tão maravilhoso. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, a sua esposa, a nossa coordenadora geral, a irmã Judite Alves, pelo convite, pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui nesta tarde. Ao meu coordenador, o evangelista Eliel Alves, a sua esposa, a irmã Gesana, que tem sido de bênção ali para a área 19. Agradeço pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui neste lugar. Agradeço também a minha família, né, minhas filhas, meu esposo, meus genros. Agradeço a comissão ali em Maranguape Zero, a qual eu faço parte, a minha dirigente, a irmã Simone, a secretária a irmã Cristiane, todos aqueles que têm orado por mim, todas as irmãs da comissão. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles. Agradeço a Deus pelo presbítero também ali, o presbítero Paulo, a sua esposa, a irmã Sandra, que também são de bênção ali para aquela congregação. Amém? Em 2023, o ano passado, novembro de 2023, eu estava ali indo para a obra do Senhor, fazer um trabalho ali naquela obra. Aleluia. E quando eu cheguei naquela congregação, que eu desci do meu carro, desci como normal, estacionei ali o carro e quando eu estava já, apertei ali o alarme, quando eu estava saindo de perto do carro, desceu um rapaz de uma moto, veio um rapaz na moto, desceu e ali ele veio em minha direção dizendo, passe a chave do carro que é um assalto. E eu fiquei ali sem acreditar, fiquei parada, dizia, dentro do meu coração. Eu dizia, Senhor, como é que... Eu não acreditei, eu fiquei parada, disse, Senhor, como é que pode? Eu não acredito. Isso dentro do meu coração, e ele vinha para mais perto e dizia assim, passe a chave do carro, que é um assalto. E eu entreguei ali a chave do carro, e ele entrou no carro e foi embora. E ali eu fiquei parada sem acreditar, e os irmãos ali que estavam na portaria já vieram para perto de mim, me ampararam, ali me levaram para a delegacia, e fiz aquele procedimento todo que a gente tem que fazer, né? E ali fui para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, foi que veio a angústia, foi que veio cair a ficha, né? Que aquilo estava acontecendo. E eu conversando ali com meu esposo, a gente ficou meio que sem entender como a gente ia fazer. Por quê, irmãos? Porque o carro estava sendo pago, o carro não tinha seguro e o carro também não tinha rastreador. Então ia se tornar mais difícil para encontrar. E ali a gente ficou conversando e veio aquela agonia e comecei a entrar em oração e orando ao Senhor. E eu orava, Deus, Tu sabe onde está esse carro. Eu dizia, Senhor, Tu sabes quem foi que fez, Tu sabe onde está, Tu sabe o lugar, se Tu quiser, Tu pode me devolver. E fiquei assim orando e ali foi passando o tempo e foi um mês, passou 2 meses. Né? E a palavra do Senhor diz em Provérbios que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Né? E no 3º mês eu já estava meio que a esperança bem fraquinha e eu dizia assim, Senhor, e agora? E alguém sempre chegava para dizer assim, 3 meses já, irmã, 4 meses, acha não, agora deve estar todo já desmontado, já está, não tem. Aí cada um que chegasse que vinha falando alguma coisa, né? Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que vê tudo, né? O céu, Ele tem rastreador, né? E não falha. E eu fiquei ali, a oração já era assim, Deus, dê condições ao meu esposo de pagar esse carro. Eu já não orava mais para encontrar o carro, eu já orava para o Senhor dar condições ao meu esposo de quitar aquele carro. Eu dizia, Senhor, é tão triste quando chega o dia de pagar, me dava aquela angústia, eu dizia, pagar algo que é um valor um pouco elevado, e eu dizia, Senhor, e tem que pagar, porque era financiado. E ali todo mês era isso, e ficou 4, 5, 6 meses, e a minha oração era essa, Deus, nos dê condições de quitar esse carro. E quando já estava nos 6 meses para entrar o 7º mês, eu estava ali numa segunda-feira, na visita aos enfermos com as irmãs daquela congregação ali que eu faço parte, do círculo de oração. E ali, quando eu cheguei na minha casa, eu estava em uma ligação com a minha filha. Cheguei da visita e liguei para minha filha, comecei a conversar com ela. E ali entrou uma ligação de outro estado. E eu nunca fui de atender, porque sempre é alguma coisa que não é importante. E eu não queria atender, depois aquele é Deus, né, irmãos? E Deus tocou no meu coração, eu disse, minha filha, eu vou atender, tem uma ligação aqui diferente, eu vou atender. Ela, atenda. E quando eu atendi ali, o rapaz que falou, ele disse assim,
disse meu nome, a senhora é Cristiana, e disse meu nome todo, e eu disse sim. Ele falou, a senhora teve um carro, aí disse toda a característica do carro roubado, aí eu disse, tive sim. Só que dentro do meu coração eu ainda achava que era um trote, né? E ele começou a dizer assim, olha, o seu carro, ele foi encontrado aqui no estado de Sergipe, e ele está conosco, e a senhora aguarde todo o procedimento que a Polícia Federal vai entrar em contato com a senhora. E a gente ora, né? E quando Deus ele faz, a gente ainda fica sem entender. E eu disse, quase 7 meses. Aí eu disse, moço, o senhor não está passando um trote, não. Aí ele, bem sério, lá do outro lado, ele disse, não, eu estou com o seu carro. O seu carro foi parado aqui. Eu acredito que naquele dia, irmãos, quando aquele carro foi passando, Deus ele disse, bote a mão, pare, porque esse carro ele tem dono e é da minha serva e vai voltar. E ali eu fiquei, depois quando eu vi que era realmente verdade, eu comecei a glorificar o Senhor. E eu dizia, Deus, Tu és grande, só o Senhor faz essas coisas. E ali eu fiquei tão feliz, irmão, e ele lá, o homem lá do outro lado, e ele ouvindo, depois que eu glorifiquei muito ao Senhor, eu disse nele, moço, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel, Deus ele é fiel. O carro ele não tem GPS, o carro ele não tem seguro. E comecei ali a clamar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor. E ele, depois que eu agradeci muito, ele lá no outro lado, e ele me disse como era que eu ia fazer, que ia aguardar essa ligação, que ia demorar um pouco, mas que a polícia ia entrar em contato comigo. E essa agonia toda que a gente passou, naquele momento se transformou em alegria. Eu liguei para o meu esposo, falei com ele, com as minhas filhas, e ali eu fiquei naquela alegria, irmãos, de saber que o nosso Deus, né, Ele honra, irmãos. Né? A gente está na casa do Senhor, a gente está fazendo a obra do Senhor e Ele cuida. Não foi Ele que deu? Ele cuida. Né? Ainda que alguém tire, acho que é o dono, mas o Senhor, Ele nos honra, irmão. E ali eu fiquei naquela alegria toda, meu esposo, a gente foi lá, viajamos, foram para lá, só que naquela ansiedade, achando que o carro ia ser liberado, logo não foi tão rápido, mas eu quero dizer aos irmãos nesta tarde que o carro já está na minha casa. Em setembro ali eu fui buscar o carro que não tinha GPS, que não tinha rastreador, mas eu dizia ao meu esposo, no céu tem um rastreador, que ele não falha. Né? No céu tem um seguro ativo 24 horas para a gente, né? Isso só basta crer, confiar, usar fé. Né? Ainda que a esperança ela fique meio assim, que a esperança fique meio, né? Desmoleça, fique meio fria, mas você precisa estar com a sua fé intacta. Né? Porque quando eu orava ao Senhor dizendo assim, Deus, nos dá condições de pagar esse carro, eu já não estava mais orando para encontrar o carro, mas a minha fé estava aqui em que Deus, que o Senhor ele ia fazer alguma coisa para o meu benefício. Né? E ali o carro chegou e a gente agora está em todo o procedimento. E Deus, irmãos, Ele faz coisa grande, Ele faz coisa maravilhosa. Se você aí na sua casa teve algum bem, alguma moto, algum carro que alguém te levou, não desista. Use a sua fé, porque Deus tem rastreador no céu. Amém?